boa tarde, bom dia a todos. Estamos agora já no 24º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos coloca um tema muito ligado ao nosso dia a dia, que é a questão do perdão. Perdão que recebemos e perdão que nós costumamos dar. Então vamos começar com a primeira leitura, que é bem curtinha, né? É do livro do Eclesiástico. Usamos então a palavra de Deus. Leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar, encontrará vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra outro, como poderá pedir perdão, pedir a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E o salmo responsorial, ele continua o pensamento. Esse salmo que segue se chama responsorial porque ele está muito ligado, como que dialogando com a primeira leitura. O Senhor é bondoso e compassivo e carinhoso. E aí então ele louva a Deus. Bendize a minha alma ao Senhor e todo o meu ser seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. É a gratidão. A gratidão que nós devemos ter exatamente porque Deus nos perdoa. Não uma vez, tantas outras vezes. Ouçamos agora o Evangelho de Jesus Cristo. É do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, Evangelho que está ligado à vida da igreja. Nós temos vários conselhos de como você se comporta numa comunidade de fé. Como você convive com os outros irmãos que são diferentes, com irmãs que são diferentes, irmãs na fé. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía,
para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair daí, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, de Jesus, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós percebemos, na primeira leitura, tem 3 perguntas. O tema é a questão do perdão, que favorece o convívio das pessoas. E no Evangelho também, não é? Quantas perguntas? Primeiro, 2 perguntas de Pedro. Quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes. E depois, o patrão, na parábola que Jesus conta, também lhe faz perguntas, que se interroga, questiona. Então, no nosso convivência, né, e na comunidade, seja ela uma comunidade de fé, seja no nosso trabalho, em outros lugares, o que faz mal em nossa vida é exatamente o rancor, a raiva, o ódio. Nós estamos experimentando também no ambiente político já carregado 2, 3 anos, quanta raiva, quanto desejo de vingança, quanto desejo de humilhação. Então o livro do Eclesiástico, ele não é evangelho, ele foi escrito lá pelo ano 200 a.C., mas ele recolhe a sabedoria vivida na questão da educação, família e também na comunidade de fé judaica, que, de modo especial no convívio, ela se parece muito com o que os outros povos pagãos chamados, né, que têm os seus deuses, deuses que não cobram. Eles recomendam, dão conselhos muito parecidos com este do livro do Eclesiástico. Só que esse livro do Eclesiástico, né, ele coloca o Senhor, isto é, Deus, em toda essa história. O rancor e a raiva são coisas detestáveis, até um pecador. Ele é capaz de evitar isso. Detestável por quê? Porque faz mal à própria pessoa, que guarda o rancor, guarda o ódio e até alimenta o desejo de vingança. Então, quem se vingar encontrará a vingança do Senhor. Então, ele apela para Deus. Um dia você vai pagar a conta. E aí o convite para perdoar. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Injustiça cometida contra outro, não contra ti.
Então é um relacionamento mútuo. Agora, se você fica alimentando o desejo de vingança, você não tem uma vida feliz. E os livros da sabedoria, entre eles o Eclesiástico, dão conselhos para a vida do dia a dia, para que você viva de modo feliz. Nesse tempo, a partir do ano 200, vai se formando a convicção que depois desta vida, nós temos uma vida de ressuscitados, a questão da ressurreição. Então há alguém que vai nos cobrar na outra vida, que é Deus. Então, ele também relaciona a questão do perdão com a cura. Se alguém guarda raiva contra outro, como poderá pedir perdão, pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Então nós temos como que algo muito parecido com o Novo Testamento já, uns 200 anos antes. Quer dizer, o bom senso, a sabedoria humana, a experiência diz que nós não podemos conviver com a raiva, o ódio, o rancor, muito menos o desejo de vingança. Jesus, no Evangelho, ele é provocado por Pedro. Vejam que Pedro foi escolhido por Jesus para ser o chefe da igreja. Tu és Pedro e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. E confia, depois da ressurreição, a Pedro o poder das chaves, poder de ligar e desligar. Isto é, abrir uma porta ou fechar uma porta. Então, isso se trata da convivência nossa em comunidade e, sobretudo, em família. Quantas vezes papai e mamãe não têm que perdoar, né? Com amor, com carinho, acompanhando o crescimento dos filhos. E também entre os irmãos. A gente às vezes fica condoído vendo famílias que as pessoas não se entendem na família, né? Se acham ou esmagados ou humilhados pela outra parte. De qualquer forma, sempre há uma exigência de perdão. Então, Jesus já alarga, né, 7 vezes para Pedro, quando ele perguntava: quantas vezes devo perdoar a meu irmão? Até 7 vezes. E vejam que esse Pedro aqui, no capítulo 18, ainda não tinha negado conhecer a Jesus, quando ele é condenado pelo tribunal judaico. Ele negou conhecer a Jesus e depois se arrependeu. Portanto, pediu perdão a Deus, a Jesus, em seu coração. Então ele tinha essa experiência da convivência. Podemos imaginar os 12 apóstolos e outros discípulos que vão seguindo, cada um com experiências diferentes de sua família, caráter diferente. Então, essa questão da pergunta de Pedro, quantas vezes devo perdoar? Até 7. Isso seria um número perfeito, dizia sempre, né? E Jesus aumenta 7 vezes 70. 490 vezes, né? Haja paciência, né? E aí conta essa parábola, né, do homem que nós já escutamos, né, que tinha uma grande dívida, perdoou, o patrão perdoou porque ele se condoeu dele, teve compaixão, se colocou como que no lugar dele. Olha, eu estou rico, eu tenho dinheiro, não vai me fazer falta. E se coloca do lado daquele que teria que pagar. E ele perdoa tudo. E depois, esse tal perdoado, muito mesquinho, vai cobrar uma pequeníssima dívida comparando com a enorme fortuna. E o coloca na prisão. É assim que acontecia no tempo de Jesus.
os devedores, muita gente que estava no cárcere, não era por este ou aquele crime, mas simplesmente pela dívida que devia. Não, você é um falso, você tem dinheiro escondido. Enquanto você não entregar esse dinheiro para mim, né? Quer dizer, era esse o comportamento. Aí podia até vender, isto é, tornar-se escravo junto com a família. E até se vendiam esses escravos. Pois é, então o exemplo é muito bonito para nós e muito exigente, né? O perdão das dívidas. No passado, como criança, eu rezava até o Concílio Vaticano II, até um pouco antes já foi mudado, né? Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora fala-se de ofensas, que muito mais do que dívida em dinheiro, a ofensa é que machuca o coração das pessoas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, coloquemos-nos no caminho de Jesus e procuremos perdoar como Deus nos perdoa, como Jesus nos perdoa. Jesus nos amou até o fim. Ele nos perdoa sempre. Um bom dia a todos. Fiquem com Deus.